professores da Escola Bíblica Dominical, alunos, pastores, companheiros de ministério. É uma alegria poder compartilhar com você essa terceira aula da nossa Escola Bíblica Dominical. A aula é de número 3, dia 16 de julho, e o tema maravilhoso, olha o tema, a Santíssima Trindade. Um só Deus em três pessoas. É a nossa profissão de fé. Cremos em um único Deus eternamente subsistente, em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um único Deus eternamente subsistente em três pessoas. E o nosso textuário dessa nossa lição está registrado em Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E a nossa verdade prática declara: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em substância, glória, poder e majestade. Muito bem, então vamos fazer uma rápida reflexão sobre Mateus capítulo 28, versículo 19, que é o nosso textuário. Essa é uma das ordenanças do Senhor Jesus. Você sabe, Jesus deixou duas grandes ordenanças. Esta: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando. Então o batismo é uma das ordenanças do Senhor Jesus. A outra ordenança que o Senhor Jesus deixou para nós, os cristãos, é a Santa Ceia do Senhor. Essas são as duas ordenanças que o Senhor Jesus deixou para a comunidade cristã. Especificamente, esse textual ele é muito importante. Em primeiro lugar, eu quero trabalhar um pouquinho com vocês sobre a questão daqueles teólogos liberalistas, céticos, que acham que essa expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma interpolação colocada posteriormente no Evangelho. Olha só, talvez você nem soubesse disso, mas existem pessoas que não aceitam a doutrina da Trindade, então acham que esse versículo 19, no final do capítulo 28 de Mateus, foi colocado posteriormente. Olha que simplicidade, né? Que fraqueza, né? Mas existe também as seitas ou grupos que muitas vezes têm uma interpretação completamente equivocada da fórmula batismal, que é uma fórmula trinitariana. Então, tanto aqueles céticos e liberais que não conseguem enxergar a autenticidade desse texto por achar que é muito trinitariano, por outro lado, tem as chamados grupos unicistas, que não aceitam também a doutrina da Trindade, mesmo lendo esse textuário. Bom, em primeiro lugar, aonde se baseia esses teólogos liberais que acham que essa fórmula é muito trinitariana por estar na Bíblia? Eles se baseiam num livro que eu quero mostrar aqui para você, um livro bonito. Eu particularmente tenho um carinho por esse livro, porque é do historiador Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, do quarto século, ele escreveu a história da igreja. Isso aqui foi até publicado, chama História Eclesiástica. Foi publicado pela nossa Casa Publicadora da Assembleia de Deus, uma obra que eu recomendo, uma obra histórica. E nessa obra, Eusébio de Cesareia faz a seguinte declaração. Ele diz assim, no livro de número 3, quinto 2: depois da ascensão de nosso Senhor, os judeus acrescentaram ao crime cometido contra ele a invenção de inúmeras ameaças contra seus apóstolos.
Estevão foi o primeiro que eliminaram, apedrejando-o. Depois dele, Tiago, filho de Zebedeu, o irmão de João, a quem decapitaram. E depois de todos, Tiago, o que depois da ascensão de nosso Senhor, foi o primeiro designado para o trono episcopal de Jerusalém, e morreu da forma que já descrevemos. E os demais apóstolos sofreram milhares de ameaças, de morte, e foram expulsos da terra da Judéia. Porém, com o poder de Cristo, que havia lhe dito, olha aqui, ó, ide e fazei discípulos de todas as nações em meu nome. Dirigiram seus passos para todas as nações para ensinar a mensagem. Então, pelo fato de Eusébio, seu historiador, não ter citado Mateus 28:19 completo, mas só uma parte, então a crítica textual veio com essa história, dizendo que essa forma trinitariana foi uma inclusão nos originais de Mateus. Quer dizer, uma coisa sem pé sem cabeça. Por quê? Olha, vamos pensar historicamente. Se ele citou a história de Eusébio, então vamos usar a mesma arma. Vamos para a história. Vamos pegar, então, dos pais da igreja, pessoas que viveram até antes de Eusébio de Cesareia. E nós temos várias citações que essas citações estão no meu site. Você pode acessar e tirar para você. Bom, nós temos, por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo bem claro. Inácio, do ano 35 ao 107. Veja, ele é contemporâneo do apóstolo João. Ele cita claramente Mateus 28:19, quando ele diz assim: pois aquelas coisas que foram anunciadas pelos profetas, dizendo, até ele vir, para quem lhe está reservado, e ele será a esperança dos gentios. Gênesis 49:10. Foram cumpridas no Evangelho, nosso Senhor dizendo, ide, e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Agora eu pergunto para você, então, historicamente, são fontes extra-bíblica entre o ano que foi escrito História Eclesiástica, que já no 4º século, em relação aqui Inácio, no 1º século. Então veja, quando eu uso a história, eu refuto esse tipo de ideia da crítica textual. Mas não é só Inácio. Eu posso citar, por exemplo, Irineu, que já é do 2º século, 130 a 200 mais ou menos. Ele diz assim, e de novo dando aos discípulos o poder de regeneração em Deus, ele disse a eles, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Olha aí, uma outra citação anterior ao registro de história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. E eu vou citar também Justino de Roma, conhecido como Justino Mártir, mais ou menos do ano 100 a 165. Ele diz assim, eles então executaram o banho na água no nome do Pai do universo e do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Claro que Justino usa uma outra linguagem, ele vem de um mundo filosófico, mas também se converteu ao Senhor Jesus. Mas o interessante é que ele cita o Pai, o Filho e o Espírito Santo, obra do Justino Mártir, 200 anos quase antes da obra História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Portanto, meu querido irmão, meu amigo, meu aluno, Eusébio, quando fez a citação, não foi proposital em querer excluir ou dizer que não existe essa passagem. Não foi nada disso, ele simplesmente não citou. Talvez ele não tenha achado interessante citar todo o versículo, mas ele mesmo não era contra essa fórmula batismal. Portanto, a crítica textual está equivocada na perspectiva histórica, que foi a perspectiva que eles tentaram citar. Mas não é só o problema da crítica textual. Eu citei o problema da crítica textual, mas existe mais. Existem os chamados unicistas. Quem são os unicistas?
aqueles que não admitem a pluralidade de pessoas na unidade divina. Então tem vários, né? São vários os unicistas. Eu, pelo menos vou citar alguns nomes, mas já de antemão são vários hoje os movimentos classificados como unicistas. Nesse caso especificamente, eu quero citar os mais conhecidos, que é o Conjunto Voz da Verdade, eles são unicistas, a Igreja Local de Wetney, unicista, a Igreja Tabernáculo da Fé e outros grupos menos conhecidos, mas pelo menos esses três são bem conhecidos. Eles, pelo fato de ser unicistas, eles não admitem a pluralidade na unidade. Então, para eles, existe só uma pessoa na unidade divina. E é modalismo, tipo, ora Deus apareceu com máscara de pai, ora com máscara de filho, ora com máscara do Espírito Santo, mas é só Jesus. E aí eles pegam alguns textos da Bíblia para justificar esse ensino. E lamentavelmente esse ensino veio de volta, reapareceu logo no início do movimento pentecostal nos Estados Unidos. Foi logo no início que nos movimentos de reavivamento apareceu então esse grupo defendendo o batismo só em nome de Jesus. Eles citam 4 passagens da Bíblia, todas em Atos. Atos 2,38, que fala que as pessoas foram batizadas em nome de Jesus Cristo. Atos 8,16, que diz que foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 10,48, que diz que foram batizados em nome do Senhor, e em Atos 19,5, que diz que foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então já dá para perceber que não existe fórmula batismal nenhuma aqui, porque no caso de Pedro, em Atos 2,38, ele está pregando, e no meio da pregação ele é que seja batizado na autoridade de Jesus. Ele não está falando fórmula batismal, isso é tão primário, não é? As outras passagens, ele fala, está reforçando a ideia, tem que ser batizado na autoridade de Jesus, porque quem dá autoridade é Jesus. Foi Jesus que falou que era para ir e pregar o Evangelho. Mas isso não é fórmula batismal. A fórmula batismal é a que nós lemos, Mateus 28,19, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula batismal e é uma fórmula trinitariana. É por isso que os unicistas ficam irritados, porque é muito explícito. Qualquer pessoa, naturalmente lendo a palavra de Deus, pessoa que está ali na Bíblia, sem essas influências, ele sabe que se trata de 3 pessoas na unidade divina. Agora, essa gente tem que fazer, vocês não têm noção a luta deles, né? O malabarismo que eles têm que fazer para tentar desconstruir as pessoas na unidade divina. Vamos pensar no batismo de Jesus então. Aí o Senhor Jesus entra nas águas, ali está o Filho, não é? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Senhor Jesus, é o Filho que está na água. E lá no céu, a Bíblia diz que uma voz do céu diz: este é o meu Filho amado, no qual eu tenho prazer nele, me comprazo. E o Espírito Santo desce em forma de uma pomba, forma corpórea de uma pomba. Ali nós vemos o quê? As 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora imagina se fosse uma pessoa só, imagina. Então Jesus está na água, ele sobe lá no céu e fala, esse é o meu filho, e depois ele mesmo desce. Quer dizer, não dá. Então é muito falaciosa essa teoria. E além do mais, irmãos, deixa eu ler aqui com vocês um versículo que eu acho muito importante para essa fala que nós estamos tendo aqui nesse momento, esse debate, ou melhor, essa reflexão. Nós temos aqui, irmãos, na palavra de Deus, uma passagem que aponta sobre a questão das 2 pessoas. Quando Jesus fala que na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Está escrito na lei de Moisés. E Jesus repete aqui em João. Ele fala, sou eu e o meu Pai que dá testemunho.
testemunho de duas pessoas. Então, a Bíblia é clara em dizer que Pai é Pai, Filho é Filho e Espírito Santo é Espírito Santo. Jesus falou: eu volto para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador, o Paráclitos, uma outra pessoa da mesma natureza dele, que é o Espírito Santo, que é o Senhor e guia da igreja. Então esse textuário ele é muito importante para nós fazermos essa reflexão, para entendermos a importância dessa grande doutrina da Trindade. O grande escritor Meyer Bierman, no seu livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, ele faz uma citação que me chama a atenção. Ele fala da grande premissa: só existe um Deus verdadeiro. Só existe um Deus verdadeiro. João fala isso também, não é? João declara: e a vida eterna é essa, João 17, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti só como único Deus verdadeiro. Então só existe um Deus verdadeiro. Mas o mesmo João que faz essa declaração, na primeira carta dele, capítulo 5, lá no final, versículo de número, se não me engano, capítulo 5, versículo de número 19, é isso mesmo, capítulo 5 e versículo de número 20, ele diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, se existe um único Deus, e se o Pai é chamado de Deus, se o Filho é chamado de Deus, se o Espírito Santo é chamado de Deus, como está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, quando o apóstolo Pedro está falando a respeito de Ananias e Safira, quando eles levam a parte da herança. Então Pedro diz assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Olha, conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então Pedro chama explicitamente o Espírito Santo de Deus, aqui em Atos capítulo 5, versículo 13 e 4. Então, se o Pai é chamado de Deus, se o Filho é chamado de Deus, se o Espírito Santo é chamado de Deus, e se a Bíblia fala que existe um único Deus, então só existe um Deus eternamente subsistente em três pessoas. Não tem jeito de ter uma outra percepção sobre essa grande doutrina da Bíblia. Então, feito essa primeira análise do nosso textuário de Mateus 28, 19, vamos então agora para a lição, o corpo da lição, fazendo um rápido análise. Objetivo geral: saber que cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o primeiro tópico da lição: construções bíblicas trinitarianas, a unidade na Trindade. Na verdade, meus irmãos, no Antigo Testamento, a doutrina da Trindade está lá, mas de maneira implícita, tornando-se explícita no Novo Testamento. O comentarista ele fala então sobre 1 Coríntios 12, 4 e 6, quando Paulo se refere às manifestações de cada pessoa dessa unidade divina. Cita a bênção apostólica que nós, todo culto, na maioria das igrejas Assembleias de Deus, e eu imagino nas igrejas evangélicas, nas igrejas cristãs, ao término da liturgia, do culto de adoração ao Senhor, como que a gente fala? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, não é? Essa é a bênção apostólica que o apóstolo Paulo ministra em 2 Coríntios, capítulo 13 e versículo 13.
2 Coríntios 13:13, quando o apóstolo Paulo então encerra a epístola da segunda epístola, que é chamada bênção trinitariana: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então se termina o culto com a bênção trinitariana. Então aqui fala sobre essa bênção apostólica. E o subitem 3 do primeiro tema, o Deus Trino e Uno revelado. E ele cita a base em Efésios capítulo 4, versículos 4 e 6, que fala que é Deus quem nos chama através do Espírito Santo, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder. Ali mostra que não existe o maior, porque tem gente que é muito simples, né? Fala assim, então o Pai, acho que pensa na corrida de Fórmula 1 e vê o pódio e fala, primeiro lugar o Pai, segundo lugar o Filho, terceiro lugar o Espírito Santo. Não é isso, irmão, não existe isso. Eles são iguais em poder, em glória. Pai, Filho e Espírito Santo. Tem hora que aparece Pai, tem hora que aparece o Filho, tem hora que aparece o Espírito Santo. Então não há uma ordem. Às vezes fala primeiro o Espírito Santo, depois o Filho, depois Jesus. Às vezes tem Jesus, o Pai, o Filho. Então eles são iguais, coeternos, mesmo poder, são as pessoas da mesma unidade divina. Então não tem um maior ou menor. Mas Jesus falou que o Pai é maior do que ele. Sim, porque Jesus se fez carne, foi a condição do messianato de Jesus. Agora, o fato de eu dizer que o meu Pai é maior do que eu, não significa que eu deixei de ser humano, né, irmãos? Então, essa conversa, pelo fato de Jesus ter dito que o Pai é maior do que ele, por isso ele não é Deus, isso não tem nada a ver. Assim como eu falar para o meu Pai é maior do que eu não deixo de ser humano. Então, não se trata de natureza, mas de posição. Porque nesse lindo plano de Deus, porque a Trindade tem a ver com a nossa salvação, olha só, o Pai amou você que está me assistindo de uma maneira tão ímpar, tão sui generis, tão especial, ao ponto de dar o seu Filho. Então o Pai tem o plano, mas quem executa o plano é o Filho, é o Senhor Jesus. Mas quem te convence dessa verdade? Que o Pai ama e que o Filho derramou sangue na cruz do Calvário para te salvar. Quem é que te convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Portanto, a Trindade opera a salvação na sua vida, porque o Pai faz o plano, o Filho executa o plano e o Espírito Santo te convence dessa verdade. Graças a Deus. Não é? Então, encerrando o tópico 1, nós então encontramos, na Bíblia, as muitas construções trinitarianas. Tópico 2, o Deus Trino e Uno. Então, uma questão crucial. A Bíblia mostra, então, que Jesus é o Verbo de Deus. Então, ele tem a mesma natureza do Pai. Mas é interessante que no Novo Testamento fica, então, explícito o que estava implícito no Antigo. Se você pegar Gênesis, você já vê a doutrina da Trindade na criação do primeiro homem, façamos o homem, a linguagem plural, né? Ali na Torre de Babel, eia, desçamos e confundamos a língua dos homens. Gênesis 18, são os 3 anjos do Senhor que aparecem a Abraão, e a Bíblia diz que o Senhor se afastou e foi para Sodoma e Gomorra, e Abraão ficou na presença do Senhor. Você vê a maneira que Isaías adora a Deus 3 vezes, santo, santo, santo. Então você encontra vários elementos da doutrina da Trindade de maneira implícita no Antigo Testamento, e aí torna-se explícita no Novo, como é o caso então do Verbo que se fez carne. Muito bem, então nós não estamos falando de 3 divindades, nós não cremos nisso, isso aí é pluralismo, hein, irmãos? Cuidado. Tem gente que fala, então o Pai, se o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo, então são 3 deuses. Não, não são 3 deuses. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. São 3 pessoas, um só Deus. A unidade nós chamamos de divindade, mas dentro dessa divindade subsiste eternamente 3 pessoas. Então não são 3 deuses.
Nós não acreditamos em três divindades, nós cremos num único Deus. Por outro lado, você pega o caso dos unitaristas, que acreditam que Deus é uma pessoa e Jesus é uma divindade inferior. Isso é crer em duas divindades, num Deus todo-poderoso e num Deus poderosinho. Então são duas divindades, como é o caso da crença das testemunhas de Jeová. Crê em Jeová, o Deusão, e em Jesus Cristo, o Deusinho. Então são dois deuses. Isso é politeísmo. E nós não somos pagãos. Nós não cremos em politeísmo. Para nós é um só Deus, eternamente subsistente, em três pessoas. Então a Trindade está presente na Bíblia desde o Antigo Testamento. Você pode acompanhar aí no item 2, que ele vai citar as referências do Antigo Testamento. E o síntese fala: cremos em um Deus trino e uno. Graças a Deus. Você tem um subsídio teológico interessante, porque vai falar um pouquinho sobre a palavra Trindade. De novo, existe um grupo que sempre nos ataca, dizendo: mostra para mim na Bíblia onde está escrito a palavra Trindade. Olha, irmão, você sabe, infelizmente a gente encontra esses grupos que batem às vezes na porta da casa da gente para fazer esse questionamento para a gente. Mostra lá, fala para o seu pastor mostrar na Bíblia onde está escrito a palavra Trindade. Aí o novo convertido, coitado, que ainda não teve a oportunidade de ver sobre esse assunto, eu não achei na Bíblia. Então, não, na palavra Trindade é uma palavra de cunho teológico. Existem palavras, quer ver uma palavra de cunho teológico? Teologia, teocracia. Vou falar de um dos atributos que só Deus tem, que também a palavra não aparece na Bíblia. A palavra onipresente, você não encontra na Bíblia. Você não encontra na Bíblia a palavra onisciente. Você encontra a palavra onipotente. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, onipotente, o que significa onipotente? Tem todo o poder. O que significa onipresente? Está presente em todos os locais. O que significa onisciente? Ter conhecimento de tudo. Mas a palavra onipresente e onisciente não tem na Bíblia. Então, não existe pelo fato de não ter? Não, irmão, não tem a palavra, mas tem a doutrina. Assim também não tem a palavra Trindade, mas tem a doutrina, como é o caso do nosso texto áureo, Mateus 28, 19. Já mostra então as três pessoas, a bênção apostólica, não é? Então está a doutrina. A palavra é uma palavra de cunho teológico. Foi um grande teólogo chamado Tertuliano que utilizou essa palavra. É o mesmo que separou entre Antigo e Novo Testamento, que também fez essa separação nas Sagradas Escrituras. Então o fato da palavra não estar não significa que não existe. Quer ver? O cometa Halley já existia muito antes de nós darmos o nome para ele. É recente que a gente resolveu dar o nome de Halley, mas ele já existia. Então não é porque não tinha o nome é que não existia. Agora, especificamente, quando uma testemunha de Jeová me fala que a palavra Trindade não está na Bíblia e por isso não existe, eu digo para ele: então Salão do Reino também não existe, porque a palavra Salão do Reino não está escrito na Bíblia. Então precisa tomar cuidado, não é achando que vem qualquer discurso que pode desconstruir o que a palavra de Deus nos ensina. E por falar nesses grupos, eu estou com um livro aqui do pastor Ezequias, o mesmo autor da lição, que é esse livro, Como Responder às Testemunhas de Jeová. Há um capítulo aqui que fala sobre a doutrina da Trindade, porque as Testemunhas de Jeová escreveram um livro intitulado, uma brochura intitulado Deve-se Crer na Trindade? E nessa brochura eles atacam violentamente todo o pensamento da fé cristã, com 4 argumentos especificamente. O primeiro é esse argumento de achar que a palavra Trindade não está na Bíblia, que é um equívoco. O segundo, eles dizem que não dá para acreditar na Trindade porque não entra na cabeça delas. E aí eu lamento, porque a fé não é de todos mesmo. Mas eu só acho estranho entrar na cabeça delas que o mar se abriu e o povo passou em seco. Quer dizer, uma coisa completamente irracional, mas entra na cabeça delas. O nascimento virginal de Jesus entra na cabeça delas. Agora fala de Trindade e não entra. Quer dizer, é uma coisa meio esquisita, né? Porque ou você vai tudo pela razão, pela racionalidade, aí você não tem nem fé, ou você é pela fé. É o método que Deus estabeleceu para que nós venhamos crer. Na verdade, irmão, de coração eu falo para vocês nessa aula.
Eu prefiro ter dificuldade racional de entender alguma doutrina bíblica, mas aceitar pela fé porque a Bíblia está escrito. Porque eu fico com a Bíblia, eu não fico com a minha cabeça. A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas há um livro, sim, existem então outros argumentos, mas há um livro escrito pelo Robert Bauman. Eu acho que é um livro que valeria a pena você que é professor adquirir. Talvez ele já nem tenha mais no mercado, mas tenta ver através de um sebo ou tenta buscar de outra maneira na internet. O nome do livro é Por que se deve crer na Trindade? Uma resposta às testemunhas de Jeová. Então vale a pena adquirir esse livro para, se você for evangelizar, obviamente, esse grupo que é chamado Missões Urbanas. Então vale a pena você adquirir um livro desse, e eu sempre estou passando para vocês uma bibliografia para que você tenha uma biblioteca robusta para você ser bênção aí na vida dos irmãos. E o terceiro item, fechando, cremos então no Deus Trino e Único. E o terceiro item, crenças inadequadas. Aí ele vai falar sobre o monarquianismo dinâmico, que é essa ideia que nega as pessoas na unidade, ou seja, crê que na divindade há uma única pessoa. E são vários os grupos, tanto os monarquianistas dinâmicos, como os monarquianistas modalistas e o arianismo. O modalismo é representado pela Voz da Verdade, Igreja Local do Etnisli, Tabernáculo da Fé, são tudo modalista, que confundem as pessoas. Essa é uma heresia que surgiu há muito tempo, confundiu o pai com o filho. Chamava patriopassionismo, aqueles que crucificaram o pai. E o arianismo que é representado, os grandes representantes do arianismo são as Testemunhas de Jeová, que acham que Jeová é o Deus Todo-Poderoso, o Deusão, e Jesus é o Deusinho, é só poderoso, ou como eles gostam muito naquela versão deles, adulterada, que é a tradução Novo Mundo, que puseram Jesus com D minúsculo. Então existem duas divindades, o Deusão e o Deusinho, aí já é politeísmo, são duas divindades. Então isso é o arianismo. Ário, que bispo de Alexandria, pensava assim, ele achava que Jesus era a primeira criatura de Deus, quer dizer, uma heresia, foi condenado pelos pais da igreja. E quarto, a resposta às objeções acerca da Trindade. Então ele inicia falando sobre o esclarecimento, explicando que, na verdade, a doutrina da Trindade não foi criada, como muitos pensam, por Constantino, ou pela Igreja Católica, ou pelo Concílio de Nicéia. Não é nada disso. Todas as doutrinas da Bíblia, inclusive a própria Bíblia, já eram aceitas de uma maneira quase que universal, ecumênica, nesse sentido de universal, e foi em algum momento homologado, devido aos mais estudos, foram mais sofisticado as definições teológicas, mas já existia. Como eu falei, Paulo encerrou 2 Coríntios 13:13 falando da Trindade, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. A fórmula batismal, Mateus 28:19, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, já existia. E em algum momento, a igreja, através dos seus teólogos, acabaram aprimorando e definindo melhor os termos, como o termo, a palavra Trindade. Então, ele vai falar na parte 2 sobre a definição de Tertuliano e a formulação definitiva no Concílio Constantinoplano, ou de Constantinopla, no ano 381, que isso é história e você pode ler com calma, com mais cuidado lá na sua casa, tá certo? Então, há um subsídio interessante sobre o Concílio de Nicéia e de Constantinopla, e para as considerações finais, diante do exposto, então está claro que a doutrina da Trindade é bíblica, está na Bíblia, e está presente desde o livro de Gênesis, quando Deus fala, e disse Deus, olha, singular, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. O homem tem semelhança de Deus, imagem de Deus no sentido de moral, de espiritualidade, não de forma física. Então,
de Gênesis a Apocalipse, nós temos a doutrina da Trindade. Eu fiz um comentário grande, coloquei bibliografias para vocês. Vocês podem acessar meu site, que é www.professoralberto.com.br. Se você quiser escrever para mim, pode escrever também através do site, você pode escrever, entrar em contato. E eu quero convidar vocês que puderem participar da nossa aula de formação continuada, que ocorre todo sábado na Assembleia de Deus, Rua Pastor Cícero Canuto Tilima, número então 160, desculpe-me, no Parque Itália, Campinas. Você é o nosso convidado. Então, entra aí no site, se você quiser fazer algum comentário, você pode fazer, tá? Você tem toda a liberdade. E eu quero terminar essa aula sobre Trindade, aula número 3, ministrando sobre sua vida a bênção apostólica, que é trinitariana. A graça do Senhor Jesus Cristo, Filho, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Amém.